chegaram a apoiar em diferentes campanhas tanto Bolsonaro quanto Dilma, ou seja, mostra que não tem uma ideologia ali presente. A ideologia, né, do poder, né, a ideologia de quem pode vencer. Então, é uma das famílias que tinha muito poder no Rio e que agora esse poder ruiu diante dessas investigações. Nós vamos tentar trazer aqui alguns personagens para que a gente possa conversar junto. Foi um trabalho de toda a nossa equipe para chegar numa síntese que a gente vai tentar fazer. Vou até colocar o meu óculos aqui para enxergar melhor com vocês. Olha lá. Bom, vamos começar pelo grupo dos Brazão, certo? Que está do lado esquerdo da sua tela aí. Temos os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, não é, Bosco? Que foram presos. Um é deputado federal, o outro conselheiro do Tribunal de Contas, que também foi vereador, né? Muito tempo. O Robson Calixto, ele era um assessor do Domingos Brazão, o Peixe é chamado, e ele foi o intermediário entre Domingos Brazão e Rony Lessa, seguindo esta linha. E no meio do caminho está o Macalé, que também foi acionado. Então, é assim que vai ligar ao Rony Lessa. O que não quer dizer que Chiquinho Brazão, Domingos Brazão não se encontraram pessoalmente com Rony Lessa, que é o assassino confesso de Marielle Franco, autor da delação premiada. Eles se encontraram antes e depois do crime, segundo o relatório da Polícia Federal. Mas nós estamos falando da articulação para o crime, certo? Vai chegar no Rony Lessa e no Elcio de Queiroz, que foi quem dirigia o carro, aquele Cobalt, né? Enfim, que o Rony Lessa executou o crime. E esses três aí que estão dentro deste quadrado, João Paulo Viana Soares, Denis Lessa e Mauricinho Jomarzinho, eles articularam o monitoramento da vítima, que no caso era Marielle, e portanto se comunicavam com Rony Lessa. Do lado de lá, o Suel, olha, também ligado ao Rony Lessa, Maxwell Simões Correia. Esses três aqui, José Carlos Soque Barbosa, Edilson Barbosa dos Santos Orelha, eles estão envolvidos no caso do carro, de como conseguir o carro, dar o fim no carro que foi usado no dia do assassinato. E aí a ligação mais chocante, que é do grupo da Polícia Civil, olha que loucura, a gente está falando de um grupo da Polícia Civil articulado com o crime. É o Rivaldo Barbosa, que se comunicava diretamente com a família Brazão, Domingos e Chiquinho Brazão, inclusive, né, Bosco, o Rivaldo Barbosa, de acordo com um dos irmãos, explica como que o Rony Lessa tinha que fazer para não levantar tantas suspeitas, que não podia ser na Câmara dos Vereadores, nem próximo, etc. Ele dava orientações. E aí tá ali ao lado o Giniton Lages, que foi sucessor dele, inclusive, na Delegacia de Homicídios, se não me engano, do Rio de Janeiro, e Marco Antônio de Barros Pinto, que também é da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E ali ao lado, a esposa de Rivaldo Barbosa, Érica de Andrade Almeida Araújo, que era tipo a parte administrativa ali, fazia transações financeiras e etc. A gente teve um esforço imenso para fazer este mapa mental, porque realmente é importante para a gente entender um pouco disso. Daqui a pouco a gente detalha outros pontos. Só para te dar uma explicaçãozinha por rápida, favor. É interessante explicar por que deu tanto trabalho, né? Porque tivemos que esclarecer algumas coisas com base também no relatório da Polícia Federal, né? O Rivaldo Barbosa, por exemplo, ele fica ali no mesmo nível dos irmãos Brazão, porque ele tinha um papel que não o subordina aos irmãos Brazão, mas também não é um trabalho lado a lado com eles, né? Ele funcionava como uma espécie... Primeiro, ele recebia por isso. Segundo, como uma espécie de consultor. Ele orientava, e a perversidade disso é muito grande, porque ele orientava os executores do crime por meio do Domingos Brazão, com o intuito de ensiná-los aquilo que eles não deveriam fazer, com vistas ao dia após o crime, porque aí é que entra o papel do Rivaldo, dar proteção aos executores e aos mandantes. Então, para isso, algumas recomendações ele teve que fazer. Por exemplo, ele teve que dizer aos Brazão que fossem peremptórios na orientação de que o crime não poderia ocorrer, a execução, com a Marielle deixando a Câmara dos Vereadores. Por quê? Porque aí o crime poderia ser classificado de político e abrir a porta para a entrada da Polícia Federal no caso. Vocês vejam que desde então a federalização já era natimorta, né? A doutora Raquel Dodge
quando propôs, por mais acuidade que ela tenha tido ao fazer isso, ela jamais deve ter imaginado que o chefe da Polícia Civil já se tinha prevenido contra isso, não é? Então, depois do crime, 2 vezes antes do crime e uma depois, houve uma conversa presencial dos irmãos Brazão com os executores. Isso. Aí eu posso até pedir para o senhor mostrar de novo, só para mostrar. Existe lá os nomes envolvidos nesse caso, olha lá, o Peixe, o Macalé, mas não quer dizer que Rony Lessa, o que matou a Marielle, não conversava diretamente com os mandantes, né, Bosco? Esse contato, ele aconteceu e foi registrado. Foi o primeiro contato de 2017, né? Quer dizer, esse crime já estava sendo planejado desde 2017. Segundo a PF, houve esse encontro, onde o Domingos Brazão, principalmente o Domingos Brazão, segundo o relato do Lessa. Diz que era mais verborrágico. Era mais verborrágico. Sim. Então, houve orientação passada pelo Rivaldo, e aí o Rivaldo é citado para os executores de que não poderia ser nas imediações da Câmara, onde a Marielle trabalhava. O segundo encontro foi um pouco tempo depois, uma semana, coisa assim, porque o Lessa começou a ter dificuldades de fazer essa execução longe da Câmara dos Vereadores. E parece que estava até irritado com isso, com dificuldades. Exatamente. Né, ao crime. E aí o Lessa narra que o Brazão foi taxativo, não pode, né? Então eles voltam para fazer essa execução, e aí que entra. Taxativo, o Brazão foi por causa que o Rivaldo assim explicou para ele. Explicou para ele. E essa turma que a gente botou ali de apoio, Maxwell, Zé Carlos e disso tudo, eles são a turma de apoio, assim, aqueles que providenciaram equipamentos, armas, não é? Junto com o Denis Lessa, que está no outro quadro. Sim. Não é? Os outros lá têm papéis menores, mas de monitoramento, que também são importantes, Sim. né? E o Rivaldo Barbosa, ele começa essa operação, ele assume esse posto no dia seguinte à execução da Marielle. A Julieta Aires, Bosco, ela pergunta aqui pra gente, ó, fez até um superchat, obrigado, viu, Julieta? Quem nomeou o Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil do Rio? Aí foi na intervenção federal, né? Foi na intervenção federal, que funcionava assim. Quem assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Estado na intervenção foi o general... Veio o nome e fugiu aqui. Richard Nunes. Richard Nunes. Que foi ele que escolheu. Richard Nunes. E o Richard é um militar, Sim, muito bem conceituado no quartel. Inclusive, nesse episódio agora do golpe, ele estava do lado de lá, pelo que eu soube. De lá onde? Do bem. Ah, tá. Do lado negro da força, não, como no Star Wars. Tá o lado bom da força. E caiu por isso mesmo na listinha negra do Braga Neto. Entendi. Né? Porque subordinado ao Braga Neto na época da intervenção. Na intervenção ele era subordinado ao Braga Neto, que assumiu o comando da intervenção. Sim. Né? Então o Braga Neto agora está nesse jogo de empurra, porque foi o Richard Nunes quem nomeou, mas as primeiras notícias davam conta de que tinha sido o Braga Neto. E o Braga Neto disse, olha, não, eu só assinei. Quem escolheu foi o Richard. Tá. E o Richard agora está dizendo que de fato escolheu e que ele não levou em conta uma contraindicação da área de inteligência da Polícia do Rio, que sugeriu que não se chamasse o Rivaldo, mas ele disse que o Rivaldo tinha alguns feitos importantes, elucidado alguns crimes importantes, que a área de inteligência não ofereceu elementos que permitissem ele dizer, não, esse cara não. Ele tinha o lado bom dele, não tinha o ruim. Sim. Então ele nomeou. Ele diz hoje que ele foi tão iludido com isso quanto todos os outros que acreditaram no Rivaldo. E é verdade. Madureira, me impressiona muito essa questão desse organograma que a gente fez, porque me parece que, muito claro, que eles tinham a certeza da impunidade. Quando o Rony Lessa se mostra preocupado com o crime, os Brazão, de acordo com a Polícia Federal, diz não, mas o Rivaldo está acobertando, está orientando, então tá bom. Então, quer dizer, se o chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro está fazendo com que os olhos
olhos se voltem para despistar os verdadeiros mandantes desse crime e executores e por aí vai. Então isso tranquilizou. Ou seja, esse quadro, essa imbricação toda mostra isso. Eles achavam que ficariam impunes, né? Achavam que ficariam impunes, tinham certeza da impunidade, e o que é mais surpreendente foi essa nomeação, né, do Rivaldo, logo em seguida ao crime. Quer dizer, isso é um jogo marcado, né, carta marcada. Então, aí o general Braga Neto tira o dele da reta, né, se diz iludido. Quer dizer, eu posso me achar iludido, você pode se achar iludido, mas você está ocupando, na medida que você ocupa um cargo, você tem a responsabilidade, você não assina qualquer papel, principalmente uma coisa da ordem como o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ainda mais quando você tem uma recomendação do serviço de informação para que não se nomeie aquela pessoa, aquele indivíduo. Quer dizer, no mínimo você tem que averiguar. Mas ele foi e chancelou, quer dizer, ele tem, o general Braga Neto, responsabilidade, tem que se entender como é que se deu de fato essa nomeação do delegado Rivaldo. Isso é mais um fio do novelo que tem que se percorrer. Por que o nome dele, quem bancou o nome dele, como o general Braga Neto foi convencido, por quem, né? E por que o Rivaldo foi então nomeado a despeito de uma recomendação do Serviço de Informação, que não é qualquer órgão, contrário. O Macalé foi assassinado e outro também foi assassinado. Quer dizer, já havia todo um esquema montado para se acobertar, né, para se queima de arquivo e tudo mais. Quer dizer, o que eu insisto é que isso aí é a ponta de um iceberg. Nós temos uma oportunidade, a sociedade, né, a democracia, os poderes públicos têm uma oportunidade, mais do que isso, a responsabilidade de encarar de frente esses fatos e levar essas investigações até o final. Em relação ao Richard Nunes, general responsável pela escolha do delegado Rivaldo Barbosa, a avaliação do governo federal até o momento é que Richard Nunes é inocente, não teve culpa na nomeação de Rivaldo Barbosa naquele momento. A gente lembra que o próprio Marcelo Freixo, deputado que foi o padrinho político de Marielle, ligou para Rivaldo Barbosa na ocasião, pedindo que o crime fosse investigado. Rivaldo Barbosa comandou por muitos anos a Delegacia de Homicídios. Então, né, o próprio Freixo, né, um dos grandes interessados na elucidação do assassinato de Marielle, confiava ali no Rivaldo Barbosa. E como é que a gente tem uma prova prática de que o governo federal confia em Richard Nunes? Porque ele será promovido, segundo fontes do Ministério da Defesa me passaram, ao cargo de comandante do Estado-Maior no mês que vem. Essa promoção estava no radar antes dessas investigações da Polícia Federal e permanece no radar mesmo após as revelações sobre Rivaldo Barbosa. Ou seja, uma prova de que Richard Nunes está poupado da indicação que fez à época da intervenção militar. Um ponto que chama muita atenção é a psicopatia do Rivaldo Barbosa ao tratar da morte de Marielle com a própria família da Marielle, né, com amigos da Marielle. Ele, por trás de todo aquele esquema, ele se dizia amigo da Marielle. Ele falava ter uma relação anterior ao cargo de vereadora que Marielle ocupava. Dizia que tinha uma relação antiga porque Marielle, quando era assistente de Marcelo Freixo na Assembleia Legislativa do Rio, trabalhava na Comissão de Direitos Humanos. E na comissão, Marielle tinha linha direta com Rivaldo Barbosa para chegar a denúncias, para levar a Rivaldo Barbosa denúncias que recebia de violação dos direitos humanos, e Rivaldo Barbosa mandava investigar, na época na Polícia Civil. Então, ele tinha uma linha direta com ela ali, e quando Marielle foi assassinada, ele disse que por conta dessa linha direta, ele estava muito sensibilizado a empreender todos os esforços possíveis para conseguir solucionar o crime. Ele chegou a se reunir com a família da Marielle, né? Imagina as pessoas num luto extremo e ele, ali na psicopatia dele, né, dizendo que iria se esforçar para solucionar, para elucidar o crime, né? Como o Chico, como o Bosco bem ressaltou, né?
Rivaldo Barbosa orientou que o crime não fosse executado no caminho entre a Câmara Municipal, no caminho para a Câmara Municipal, para que não chegasse às mãos da Polícia Federal. E, para o azar do Rivaldo Barbosa, chegou sim às mãos da Polícia Federal. E não só chegou, como a Polícia Federal botou o seu Grupo Especial de Investigações Sensíveis, o GISE, que é, digamos assim, a tropa de elite de investigação da Polícia Federal. O GISE investiga o PCC, investiga o Comando Vermelho, e foi destacado, né, pelo então ministro Flávio Dino para investigar o caso Marielle. E é o que se prova uma decisão acertadíssima, né, pois dessa forma a investigação conseguiu sair das mãos de uma viciada estrutura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para quem de fato queria realizar a investigação. Dentro dessa engenharia, né, e aí foi muito feliz o termo do Paulo, o cara tem que ser um psicopata para conseguir fazer esse teatro, né, que o Rivaldo fez o tempo todo. Mas a engenharia foi muito interessante porque, perdão, o Rivaldo assume um dia após a morte da Marielle, né, e coloca no seu lugar na delegacia de homicídios o Geniton Lages, né? Sim, Geniton, né? Geniton Lages, que ele coloca como homem de confiança dele. Quer dizer, ele ocupa aqui e sobe aqui. Nada disso foi casual, porque naquela primeira reunião que teve na cidade da polícia, aquela em que a Raquel Dodge pede a federalização, e os argumentos que vieram ali foram vários contra a federalização, principalmente do Ministério Público do Rio. Mas entre os vários argumentos, tinha um que era de apelo, era um de natureza, digamos assim, uma justiça, né? Seria uma injustiça, isso foi dito lá. A gente pegar o delegado que assumiu agora a Polícia Civil com o objetivo e com a missão de saneá-la, isso foi dito lá, não é? De saneá-la, nós temos que dar esse voto de confiança ao delegado Rivaldo. E isso foi o argumento que fechou o não à federalização.